Adoro essa matéria. Matéria excelente. E é uma matéria menos teórica, né? Mais prática do direito administrativo. Responsabilidade civil do Estado. Junto com improbidade administrativa, vem sendo as matérias mais assim, recorrentes em prova, né? Vamos lá. Vamos começar a responsabilidade civil do Estado com uma OBS. Pessoal, veja. O Estado responde por atos lícitos ou o Estado responde apenas por atos ilícitos? Veja, porque eu não vou te perguntar se o Estado responde por ato ilícito, que é claro que ele vai responder. A pergunta é, o Estado também responde por atos lícitos? E a resposta é sim. Então você vai anotar para mim que o Estado responde por atos lícitos e ilícitos. Atos lícitos e ilícitos. O ilícito eu nem preciso te explicar e ninguém vai te perguntar. Na prova, vão te perguntar se o Estado responde por atos lícitos e o Estado responde. Mas para que o Estado responda por atos lícitos, o dano tem que ser um dano anormal e extraordinário. Tem que ser um dano anormal e extraordinário. Nas palavras do STJ, né, não pode ser aquele mero dessabor do dia a dia, né? Aquele mero aborrecimento. Tem que ser um dano anormal e extraordinário. Bom, exemplo clássico que eu dou em sala de aula. Olha, rua aqui, ó, tem uma rua. Tem um prédio e tem uma oficina aqui, ó. E tem uma oficina. O poder público vem e faz uma obra aqui nessa rua. Obra é um ato lícito ou ilícito? Lícito. Veja, os moradores desse prédio pegavam um ponto de ônibus aqui, ó. Só que agora, como a rua está fechada por obras, os moradores do prédio vão ter que pegar aqui, ó, do outro lado. Eles têm saída por aqui, vão caminhar e vão para lá. O morador do prédio, para pegar o ponto de ônibus aqui, ele gastava 2 minutos para caminhar até aqui. Agora que ele vai estar aqui, ele vai gastar 10 minutos. É um dano? É um dano. Mas é um dano que o sujeito vai morrer por causa disso? Não, ele vai sobreviver. Agora, a oficina. A obra durou 3 meses aqui na rua. Troca de trem, tudo. Nenhum carro entra, nenhum carro sai. O que vai acontecer com a oficina, pessoal? Ela vai à falência, concorda? Ninguém vai levar o carro aqui na oficina. Ou ninguém vai esperar a rua ficar pronta para você levar nesta oficina. A falência é um dano anormal e extraordinário? Não há dúvida. O Estado responde pela falência dessa oficina? Sim. Bruno, me dá um exemplo concreto? Te dou. Pessoal que não é aqui de Belo Horizonte aí do online. Copa do Mundo, Copa das Confederações, lembra? Parece que foi ontem, né? Copa do Mundo, Copa das Confederações. Avenida Santos Dumont, aqui no centro de Belo Horizonte. A avenida ficou interditada por 2 anos para a construção do MOVE. Pessoal, os lojistas ali, todos eles foram à falência. Porque diminuiu a circulação de pessoas, diminuiu a circulação de carros, quer dizer, não havia circulação de carros e a circulação de pessoas era mínima. De modo que os lojistas foram à falência. Eles ajuizaram uma ação contra o Estado de responsabilidade civil por atos lícitos, dano anormal e extraordinário. Tudo bem? A questão do mero dessabor não vai gerar indenização do Estado. Qual é o fundamento para o Estado responder por atos lícitos que geram danos anormais e extraordinários? O fundamento é o princípio da isonomia. O fundamento é o princípio da isonomia. Pessoal, pensa comigo aqui. A obra é para beneficiar a toda coletividade, concorda? Mas o ônus está sendo suportado por apenas parte da sociedade, por pessoas que são ali afetadas por aquela obra.
Pelo princípio da isonomia, se o bônus é para todo mundo, o ônus também tem que ser. Então a ideia é essa. A ideia do Estado responder por atos lícitos que gerem danos anormais e extraordinários é o princípio da isonomia, pois ônus e bônus têm que ser suportados por toda a sociedade, e não apenas o bônus para todo mundo e o ônus recair sobre uma pessoa específica. Quando o Estado suporta esse ônus, na verdade, quem está suportando o ônus é toda a sociedade, porque o dinheiro que vai ser pago é o dinheiro que, gente? Público, não é? Tudo bem? Então, ótimo. Vamos lá. Bom, se fosse um curso regular, eu viria agora e colocaria aí, número 1, teorias. E colocaria 1.1, as teorias civilistas. Mas eu não vou falar com você aqui das teorias civilistas. Não vou falar da teoria da irresponsabilidade. Como o próprio nome diz, o Estado não responde por nada. Qualquer dano gerado ao particular, o Estado não responde. Teria a teoria dos atos de império e de gestão. Os atos de império, o poder público com as suas prerrogativas, com os seus poderes. O poder público não responderia por danos, ao passo que pelos atos de gestão o poder público está em pé de igualdade com o particular, responderia. E a teoria da culpa civil. Por que eu não vou falar nenhuma dessas três? Porque nenhuma das três são aplicadas no Brasil. Tudo bem? Nenhuma das três é aplicada no país. Então eu já vou direto nas que são aplicadas. Então você coloca aí 1, as teorias administrativas. As teorias administrativas. Três teorias administrativas. 1.1. Na verdade, eu vou falar 4. 1.1. São 3, mas aí uma eu vou tratar como 4. Você vai ver. 1.1, coloca aí para mim. Teoria da culpa anônima. Isso, também chamada de culpa do serviço. Ou do meu francês. Depois que eu fiz amizade com o Neymar, eu aprendi a falar francês. A teoria da faute de service. Viu? Esse é o francês que o Neymar me ensinou. Culpa anônima, culpa do serviço, faute de service. Pessoal, esta teoria é aplicada no Brasil. É aplicada no Brasil. Mas ela é aplicada somente na omissão estatal. A teoria da culpa anônima, da culpa do serviço, é aplicada no Brasil. Mas somente nos casos de omissão. E que vai gerar para o Estado uma responsabilidade subjetiva. Vai gerar para o Estado uma responsabilidade subjetiva. Por essa teoria, o serviço público, não funcionou. O serviço público funcionou mal, ou o serviço público funcionou tardiamente, exatamente. Não funcionou, funcionou mal, ou ele funcionou tardiamente. A teoria da culpa do serviço, o exemplo clássico para cair em prova, é bueiro entupido e chuva. Ó, são coisas que a gente não precisa ser mágico nem prever o futuro. Mas você vai lembrar de mim ali por dezembro de todos os anos, em que vai chover em Belo Horizonte, vai chover lá meia hora, uma chuva forte,
E você vai ver no jornal depois que a Vilarinho, aqui em Venda Nova, pessoal que não é de Belo Horizonte, mas com certeza já viu isso no jornal, a Vilarinho transbordou e os carros todos ficaram o quê, gente? Empilhados lá. O jornal nem precisa ir lá tirar foto, é só usar dos anos anteriores. Bueiro entupido e chuva vai gerar dano. E em razão da omissão do Estado. Porque o bueiro está entupido, gente, porque não houve a figura do Estado ali para o quê? Desentupi-lo. Então houve uma omissão. É o exemplo clássico. A prova não quer ver a sua questão anulada. O examinador não quer fazer uma questão anulada. Para vir na sua prova que a responsabilidade do Estado é subjetiva, de uma ou duas, ou vem a palavra omissão expressa, o examinador vai deixar claro que nos casos de omissão a responsabilidade do Estado é subjetiva, não discuta com o examinador, omissão, a responsabilidade é subjetiva, ou vai vir esse caso, bueiro entupido e chuva, e a responsabilidade é subjetiva. Por que eu te falo que o examinador não quer ver a sua questão anulada quando tange a responsabilidade subjetiva do Estado? Porque o Supremo Tribunal Federal, ele distingue a omissão genérica, da omissão específica. O Supremo Tribunal Federal distingue a omissão genérica da omissão específica. Para o Supremo, a omissão genérica é essa que a gente acabou de estudar, de responsabilidade subjetiva. A omissão genérica é aquela que vai gerar dano a uma quantidade indeterminada de pessoas, bueiro entupido e chuva. Eu não consigo precisar quem sofrerá o dano em razão da omissão do Estado. Já para o Supremo, a omissão específica vai gerar uma responsabilidade objetiva. Porque a omissão genérica é a falta do dever de agir em um caso específico. Em um caso concreto, específico, ok? Em um caso concreto, específico. A omissão específica é o Estado na figura de garantidor. É o Estado na figura de garantidor. A omissão específica, responsabilidade objetiva, é a falta do dever de agir em um caso específico, em um caso concreto. É o Estado na figura de garantidor. Gente, falar em omissão específica, responsabilidade objetiva, o Estado na figura de garantidor, é o preso e o estudante de escola pública. Eu não vou aprofundar isso aqui agora, mas eu vou aprofundar ainda na aula de hoje, tudo bem? Quando a gente for falar da chamada relação de custódia, aí nós vamos estudar isso aqui com maiores detalhes, tem grandes chances de cair na sua prova. Então veja, para responsabilidade subjetiva, para você marcar na sua prova que a responsabilidade do Estado é subjetiva, você só vai marcar se aparecer na sua prova a palavra omissão ou, se for o caso, bueiro entupido. Tudo bem? Fora isso, a responsabilidade do Estado vai ser sempre objetiva nas nossas provas, nas questões de direito administrativo. Tudo bem, gente? Certo? Eu te garanto que com essas duas informações, só apareceu a palavra omissão, ou é o exemplo do bueiro entupido e chuva, é a única hipótese, as únicas duas casos de vir responsabilidade subjetiva. Fora isso, o examinador vai ter problema para anular a questão. Ok? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Coloca para mim a teoria 1.2, a teoria do risco integral.
Não seria legal na aula de hoje, né? Mas 1.2, teoria do risco integral. Bom, o nome já ajuda, né? Teoria do risco integral. Anote para mim. Anota aí. Por ela, o Estado seria um segurador universal. Por ela, o Estado seria um segurador universal. Isto é, responderia por todo e qualquer dano gerado ao particular. Por ela, o Estado seria um segurador universal. Responderia por todo e qualquer dano gerado ao particular. A sua prova uma vez cobrou essa teoria aqui, mas a questão está errada. Ela não foi anulada. Salvo engano, era na época que a FUMAR que fez a prova. A questão está errada. Errada a questão. Mas não foi anulada, mas está errada, está equivocada. Bom, pela teoria do risco integral, o Estado é um segurador universal, ele responderia por todo e qualquer dano gerado ao particular. Ou seja, não há nexo causal, perdão, gente, não há excludente de responsabilidade. Não há excludente de responsabilidade do Estado. A teoria do risco integral estabelece que o Estado ele é onisciente e onipresente. O Estado ele responde por todos os danos gerados ao particular. Seria o caso de uma pessoa que está no sinal verde para um carro de polícia. O sujeito está chateado da vida, ele vai e se joga de frente para o carro. Quebra o dedo do pé, né? Mas ele vai e se joga de frente para o carro da polícia. O carro da polícia vai e passa no sujeito. Se eu aplico a teoria do risco integral, o Estado seria responsabilizado? Sim, sem dúvida. Por isso, como regra, a teoria não é aplicada. Por isso, como regra, a teoria do risco integral, ela não é aplicada. Não é. Já pensou? Seria levar a esse absurdo que eu te disse. Agora, a teoria do risco integral, excepcionalmente, exceção, ela é aplicada. Bom, a teoria do risco integral, ela no Brasil, em direito administrativo, ela vai ser aplicada em 3 casos. Danos nucleares, danos ambientais, terrível, né? Mas danos ambientais e, o mais curioso, atentado terrorista ocasionado por aeronave com matrícula no país. Atentado terrorista ocasionado por aeronave com matrícula no país. Pessoal, são os 3 casos que há a aplicação da teoria do risco integral. Dano nuclear, vamos imaginar, não tem lá Angra 1, Angra 2, Angra 3, Angra 4, tem Angra 400. Vamos imaginar que haja um terremoto, um maremoto em Angra e faz com que vaze radiação, aquelas questões lá de usinas nucleares. Teoricamente, terremoto, maremoto, é o chamado, caso fortuito, força maior. Teoricamente, excluiria a responsabilidade do Estado. Mas por se tratar de dano nuclear,
não rompe o nexo causal, não há excludente de responsabilidade. O Estado vai ser responsabilizado. Estamos juntos? Dano ambiental. Vamos pensar aí em um navio da Petrobras, que está lá no oceano e vem um iceberg e o navio da Petrobras bate, estilo Titanic, e vaza petróleo, óleo para o mar. Teoricamente é um caso fortuito e força maior, mas por se tratar de dano ambiental, o Estado será responsabilizado, não há excludente de responsabilidade. Bruno, e o caso Mariana e o caso Brumadinho? É diferente. É também teoria do risco integral, mas não é direito administrativo. Isso é direito o quê? Ambiental. Porque ali não é a figura do Estado que está. Ali são duas empresas privadas que, embora façam parte da mesma empresa, não é verdade? Ali é direito ambiental, não é direito administrativo, mas é também teoria do risco integral, porque acaba gerando dano ambiental e todo dano ambiental é pela teoria do risco integral. Mas lá não é direito administrativo. E aqui, atentado terrorista ocasionado por aeronave com matrícula no Brasil, no país. Certamente, quando eu falei isso, você se lembrou do 11 de setembro, não é verdade? 11 de setembro, gente, que foi em 2001, setembro de 2001, e isso aqui foi em decorrência de um tratado internacional celebrado em outubro de 2001, assinado, ratificado no Brasil, passando a valer no Brasil em novembro de 2001. Então, se hoje o World Trade Center lá bate um avião da Gol, da Latam, da Avianca, da Azul, quem seria responsável? O Brasil, tudo bem? O Estado brasileiro, atentado terrorista ocasionado por aeronave com matrícula no país. Tudo bem. A teoria do risco integral vai ensejar uma responsabilidade objetiva. Vai ensejar uma responsabilidade objetiva. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos na teoria que é a regra que já foi cobrada em prova oral do CFO também. Coloca aí para mim 1.3, a teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. Pessoal, você vai anotar para mim que ela é a regra. Ela é a regra. A teoria do risco administrativo é a regra. A exceção é a teoria do risco integral, nos 3 casos que a gente viu, e a exceção é a teoria da culpa do serviço, já que ela só se aplica nos casos de omissão. Tá. A teoria chama do risco administrativo porque há excludente de responsabilidade. A teoria chama do risco administrativo porque há excludente de responsabilidade. Excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal. Excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal. Excludente de responsabilidade são 3. Caso fortuito e força maior. Caso fortuito e força maior. Culpa exclusiva da vítima e a culpa exclusiva de terceiro. Caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro. Bom, em direito administrativo, pouco importa a diferença de caso fortuito e força maior. São esses eventos imprevisíveis, são os eventos naturais que não tem como prever, não tem como calcular. Não interessa a distinção. Agora, o que mais cai em prova está aqui, ó, culpa
exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiro. Porque, veja, há também a chamada culpa concorrente. E lembre, a culpa concorrente, ela não exclui a responsabilidade do Estado. A culpa concorrente não exclui a responsabilidade do Estado. A culpa concorrente, ela atenua a responsabilidade do Estado. A culpa exclusiva da vítima, a culpa exclusiva de terceiro, elas excluem a responsabilidade do Estado. Já a culpa concorrente, ela não exclui a responsabilidade do Estado, ela apenas atenua essa responsabilidade. Ok? Tranquilo? Ótimo. Vamos lá. Quando eu falo em teoria do risco administrativo, pessoal, é importantíssimo o estudo do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Importantíssimo o estudo do artigo 37, parágrafo 6º. De acordo com o 37, parágrafo 6º, as pessoas jurídicas de direito público, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público, as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que sejam prestadoras de serviço público, elas respondem pelos danos que os seus agentes nessa qualidade, causarem a terceiro. Respondem pelos danos que os seus agentes nessa qualidade causarem a terceiro. De modo que a fala ainda fica assegurada a ação de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa do agente. Fica assegurada a ação de regresso em caso de dolo ou culpa do agente. Essa é a redação do 37, parágrafo 6º. Só que dificilmente vai cair a redação, a gente tem que ficar esperto no que nós temos que extrair do artigo. O 37, parágrafo 6º, eu posso dividi-lo em dois. Eu posso dividir para essas pessoas e eu posso dividir para esse sujeito. De modo que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público, elas vão ter uma responsabilidade, muito bem, objetiva. Elas vão ter uma responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva é aquela que tem que ter um fato, tem que ter um dano e tem que ter a ponte que liga o fato ao dano. Tem que ter o nexo causal. Tem que ter o nexo causal. Então tem que ter fato, tem que ter dano e tem que ter o nexo causal.
Então, portanto, dolo ou culpa são o quê? Prescindíveis ou imprescindíveis? São prescindíveis. Prescindíveis. Ou seja, não precisa. Não precisa de dolo ou culpa. Agora, observe que eu posso pegar o artigo 37, parágrafo 6º, e estabelecer uma responsabilidade também para esse sujeito aqui, para o agente público. E o agente público, ele vai ter uma responsabilidade subjetiva. Bom, responsabilidade subjetiva, gente, tem que ter o fato, tem que ter o dano, tem que ter a ponte que liga o fato ao dano, tem que ter o nexo causal, mas tem que ter mais. Tem que ter dolo ou, no mínimo, a culpa. Tem que ter o dolo e, o mínimo, a culpa. Essa parte da matéria, ela ganha muita importância para o seu tipo de prova, provas policiais. Porque, veja bem, as pessoas jurídicas, direito público, direito privado, prazo do serviço público, respondem pelos danos que os agentes nessa qualidade. Estou te fazendo uma pergunta. Nessa qualidade é igual a exercício? Estou te fazendo uma pergunta. Nessa qualidade é igual a exercício? O sujeito, quando está na qualidade, necessariamente ele está no exercício? Quando ele está no exercício, ele está na qualidade? Veja, são coisas diferentes, tudo bem? Então, olha, o que a Constituição exige é que o servidor esteja na qualidade e não no exercício. Mas, com certeza, o servidor que está no exercício, ele está na qualidade. Por que isso aqui é típico prova de polícia? Com certeza, nesta sala e o pessoal de casa, há vários policiais. Aqui nessa sala, há vários policiais, eu não tenho dúvida. Mas que hoje, coincidentemente, eu não sei dizer quem aqui é ou não é policial. Porque não tem ninguém, por exemplo, de farda. Então vamos dar um exemplo aqui, esdrúxulo, para você memorizar. Imagine alguém, um policial, de farda, saindo, indo embora da corporação, a 100 metros da corporação, vem uma pessoa e desfere ao policial uma grave ofensa. Vira para o policial e chama o policial de atleticano. O policial fica nervosíssimo. Ele vira para o sujeito e fala: xinga meu pai, xinga minha mãe, mas não me chame de atleticano. E dá uns tapas lá no sujeito. Responsabilidade de quem? Do Estado. Ob ou sub? Ob. Na verdade, eu já antecipei a resposta, né? Na verdade, veja, o sujeito aqui no caso, eu queria ter feito essa pergunta antes. O sujeito aqui no caso, ele está no exercício? Não. Já está indo embora. Já está no horário de ir embora. Mas ele está na qualidade de agente público? Sim. Por quê? Porque ele está fardado. Chegou ao Supremo Tribunal Federal, policial, com a arma da corporação, fez um assalto em um estabelecimento comercial. Foi verificado que era a arma da corporação. Responsabilidade de quem? Veja, o sujeito está no exercício naquele momento? Não. Mas ele tem a arma da corporação. A arma da corporação faz com que o sujeito esteja na qualidade. E, portanto, a responsabilidade é do Estado. Bom, depois nós vamos discutir se há ação de regresso. E, obviamente, nos dois casos, haveria ação de regresso. Terceiro caso, policial, domingão, de folga, de bermuda e sem camisa, dentro lá da sua casa, ou, né,
no terreno, né, enfim, no espaço lá, está com a arma que ficou de herança do seu avô. Ele está mexendo na arma, a arma dispara, pega numa pessoa na rua, machuca a pessoa. Ele não está no exercício. E ele está na qualidade agente? No caso, não. Porque ele não tem a farda e a arma não é da corporação. Ele não tem nenhum elemento que o ligue ao Estado. Então não há que se falar em responsabilidade do Estado. Porque ali não é policial. Ali é um sujeito particular, comum, exatamente. Então veja, o sujeito precisa estar na qualidade e não no exercício. Para estar na qualidade, ele tem que ter algo que o ligue ao Estado. Tudo bem? Bruno, no estatuto, fala que eu sou policial 24 horas por dia. Meu querido, isso é no estatuto. Porque em direito administrativo, você não é policial 24 horas por dia. Você é policial 24 horas por dia no estatuto. Não tem isso lá no estatuto? Tem ou não tem? Vocês já estudaram? Tem, não tem? Isso é por estatuto. Para o direito administrativo, não. Ninguém é agente público 24 horas por dia. Então, você, para ser agente público, você tem que ter um vínculo com o Estado num determinado momento. E quando você está em casa, de folga, sem camisa, de bermuda ou com camisa de qualquer coisa, você não está na qualidade. Você não é agente público. Tudo bem? Certo? Tranquilo? Ótimo. Muito bem. Então, vamos lá. Vamos ainda estudar mais algumas coisas ainda relacionado ao artigo 37, parágrafo 6º, ainda na teoria do risco administrativo. Pessoal, olha só. Eu coloquei ali as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público. Vamos imaginar o seguinte caso. Motorista de ônibus, dirigindo o ônibus, faz uma manobra brusca. E com essa manobra brusca, ele bate no carro de um particular. E também, em razão dessa manobra brusca, uma pessoa que estava dentro do ônibus cai, bate a cabeça e tem, né, danos. Portanto, veja, eu falei de pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, com dano gerado a terceiro usuário e também a terceiro não usuário. O terceiro usuário, o sujeito que está dentro do ônibus, cai e bate a cabeça. Responsabilidade ob ou sub? Responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva. Ob ou sub, gente? Objetiva. E para o terceiro não usuário, o dono do carro que teve o carro batido? Ob ou sub? Muito bem, objetiva. Isto é, a responsabilidade das concessionárias, permissionárias e autorizatárias de serviço público, seja perante o terceiro usuário, seja perante o terceiro não usuário, a responsabilidade é objetiva. Muito bem. A responsabilidade é objetiva. Estamos juntos? Tá. Então, isso aqui é tranquilo, né? Não tem mistério. Vou apagar isso aqui. Acho até que pode cair, enfim, mas não é o foco. O que eu quero aqui agora, que isso sim é bem importante para você. O que foi perguntado, gente, antes na prova oral lá do CFO que caiu responsabilidade civil? Foi perguntado qual é a teoria aplicada como regra e quais eram os casos de excludente de responsabilidade. Bem tranquila a pergunta, né? Bem tranquila. De graça, né? Mas as perguntas de prova oral elas não são difíceis. O problema é o controle emocional, né? Muito bem, então vamos lá. Ainda dentro da teoria do risco administrativo. Veja bem, existe a teoria da dupla garantia, adotada pelo STF. Meus queridos, a teoria da dupla garantia
consagra quantas garantias? O colega aqui falou 3. 2. Teoria da dupla garantia. 2 garantias. Porque se fossem 3, 4, seria tríplice garantia. Tríplice, colega. O colega ali ficou até meio desnorteado quando eu falei tríplice. Lembrou de outras coisas. Tudo bem. Nem vou falar de sexta garantia, né, colega? Para não lembrar vamos lá. Dupla garantia. Tem 2 garantias. A primeira garantia para a vítima. A segunda garantia para o agente. O colega não sabe nem o que é duplo, né, pessoal? Porque nem 2 títulos. Vou parar. Tá? Essa até ele riu, né? Sabe como é que vai chamar o lugar onde se compra ingresso no estádio do Atlético? Se sair o estádio do Atlético? Bilheteria. Porque o Atlético não tem bi, então não vai ter como chamar bilheteria. Não vai poder chamar. É desse jeito. Tem várias dessa bilheteria. E o desafio dos 10 anos do Atlético? Há 10 anos, o Atlético tinha o quê? Não, o Atlético ganhou Copa do Brasil e Libertadores. Não, o que foi? Foi os 10 anos que o Atlético continua sem bi, foi isso. Eu tento me conter, mas o Atlético não deixa. Vamos lá, vítima. Dupla garantia. Se aparecer multa no meu carro, eu sei que foram alguém aqui, viu? Então, fica esperto. Então, olha lá, vítima. Ela tem uma garantia. A garantia da vítima é ajuizar a ação contra o Estado. É ajuizar a ação contra o Estado. Saúde. É ajuizar a ação contra o Estado. Pessoal, qual que é a garantia da vítima ao ajuizar a ação contra o Estado? Qual que é a vantagem de se ajuizar a ação contra o Estado? A vítima vai ter que... Como é que é? O que você falou? Vai ter que ajudar. Eu tentei fazer leitura labial, mas não consegui. Não é isso. Nesse ponto é até ruim. Ajuizar contra o Estado, a única vantagem é que ela vai ter que comprovar apenas o quê? O nexo causal. Porque, veja, o fato e o dano, eles acabam sendo presumidos, você concorda? Porque, veja, imagina lá, carro da polícia que bate no particular. Fato, a batida. Dano, o carro amassado. Eu tenho que provar o nexo, simples isso. Provar que foi um agente e que estava na qualidade. Eu não preciso provar o que é o mais difícil, que é o dolo ou a culpa. Concordam? Agora, qual que é a desvantagem de ajuizar a ação contra o Estado? Receber precatório. Poupança para bisneto. Agora, o agente público, ele tem uma garantia. E aí é a outra face da dupla garantia. O agente só é responsável em ação de regresso. O agente só é responsável em ação de regresso. E mais, ele só é responsável em ação de regresso se for comprovado o quê, gente? Dolo ou culpa. Só é responsável se for comprovado dolo ou culpa. Então, a garantia da vítima ajuiza a ação contra o Estado. Vai provar apenas o nexo. A garantia do agente é ajuizar contra, é ser responsável apenas contra em ação de regresso. Pessoal, olha, com o novo CPC, novo Código de Processo Civil, os advogados dessa área aqui, olha, é uma situação difícil. Porque antes do Código de Processo Civil, os advogados ajuizavam contra quem? Contra quem quisesse. Ajuizava contra o pai, contra a mãe, contra o tio, contra o periquito. Na verdade, ajuizava tanto contra o Estado, contra o agente. Punha todo mundo. O juiz é que se virasse lá. O juiz às vezes comia mosca na preliminar, de ilegitimidade passiva, ou o juiz não reconhecia ilegitimidade, o juiz concedia, o sujeito não tinha condições de pagar o advogado, o agente foi condenado. Agora ficou preocupante isso, porque o Código de Processo Civil estabelece que se o sujeito for retirado do polo passivo,
Você tem que pagar custas de honorários naquilo. Então isso ficou meio complicado. O STF adota. O STJ, em um julgado, não adotou. Mas isso não é a resposta da prova. A resposta da prova é a dupla garantia. A vítima tem que ajuizar contra o Estado e não contra o agente. Tamo junto? Ótimo. Vamos lá, vamos seguir aqui. Ainda, veja que eu estou aqui ainda na teoria do risco administrativo. Eu quero ainda matar isso aqui ainda. Existe a ação de indenização. Esfriou essa sala aqui agora. Existe, se eu reclamei é porque está frio. Existe a ação de regresso. Existe a ação de indenização e a ação de regresso. Bom, a ação de indenização, a gente já viu, é de quem contra quem? A ação de indenização é a vítima contra o Estado. Essa ação é pre ou imprescritível? Prescritível, essa não tem dúvida. Prescritível. Qual o prazo? 5 anos. 5 anos, certamente. É o decreto 20.910 de 32, tá? Não precisa ler o decreto, já estou te falando que é de 5 anos, mas é o decreto 20.910. Tá, tudo bem, é isso mesmo. A ação de regresso é de quem contra quem? A ação de regresso é o Estado contra o agente. Primeira coisa, a ação de regresso é obrigatória ou facultativa? A ação de regresso é obrigatória ou facultativa? A ação é obrigatória. Ué. Foi muita surpresa. É obrigatória. Qual o princípio? Da indisponibilidade. Indisponibilidade do interesse público. É a indisponibilidade do interesse público. Nós três tá machucando demais. É o princípio da indisponibilidade do interesse público. Então ela é obrigatória. Mas ela só vai ser ajuizada nos casos de comprovado o quê, gente? Dolo ou culpa do agente. Tudo bem? Agora, o que eu acho que cai em prova. A ação de regresso de ilícitos civis. A ação de regresso de ilícitos civis. Olha, isso pode cair na sua prova. Eu queria que isso caísse. Ela é o quê? Pre ou imprescritível? Pois é. Era impre. Era do verbo não é mais. A ação de regresso de ilícitos civis, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ela é prescritível, ok? Tem a discussão do prazo de 3 ou de 5, mas hoje o entendimento majoritário caminha para o prazo de 5. Se contra o Estado é 5, para o Estado também ajuizar 5. Tudo bem? 5 anos a partir do trânsito em julgado desta indenização, desta ação. Tudo bem? Mas o prazo, eu nunca vi em prova ainda. Nunca vi cair em prova ainda. Eu só vejo falando isso. A ação de regresso de ilícitos civis é prescritível. Sim, é a tese de repercussão geral do Supremo. É essa a tese. As ações de regresso de ilícitos civis são prescritíveis. Por que eu falei e deixo claro que é de ilícitos civis? Porque recentemente o Supremo teve um outro entendimento na ação de regresso da improbidade administrativa.
o Supremo, você vai se lembrar, eu acho que você vai se lembrar, o Supremo, em questão de uma semana, de uma quarta a outra quarta, numa quarta, o Supremo já estava ali 7-2, podia ter falado 6-1, né? Mas tudo bem. Estava 7-2, o Supremo já estava com o entendimento de que as ações de regresso de improbidade administrativa eram prescritíveis. O Supremo estava com esse entendimento. Todo mundo noticiou, os jornais, tudo. Na quarta seguinte, o Supremo voltou atrás. Os ministros que já tinham votado, vou reformular meu voto. E o Supremo entendeu, eu quero que você anote então agora a seguinte redação. As ações de regresso, por atos dolosos de improbidade administrativa, a ação de regresso por atos dolosos de improbidade administrativa são imprescritíveis. Ação de regresso por atos dolosos de improbidade administrativa são imprescritíveis. Anotou isso aí? Grifa dolosos. Grifa dolosos. Puxa uma setinha e coloca para mim. Portanto, as decorrentes de atos culposos são prescritíveis. Portanto, as decorrentes de atos culposos são prescritíveis. Pessoal, o Supremo voltou atrás porque teve uma pressão gigante do Ministério Público, da própria administração pública. Porque se o Supremo entendesse pela prescritibilidade das ações de regresso da improbidade administrativa, a gente teria certamente ações de improbidade que corriam e ações de regresso que corriam há muito mais de 5 anos e haveria a prescrição e o Estado ficaria com os cofres desfalcados? Nem sei dizer, mas provavelmente nas casas dos bilhões. Então, por isso o Supremo mudou esse entendimento. Não foi por questões jurídicas, tá? Foi por questões políticas. Porque o julgamento do Supremo, quando ele entendeu pela prescritibilidade de ilícitos civis, a tese de repercussão geral, ela fala lá, olha, a tese não, né, o julgado. O julgado fala, olha, nós não estamos considerando a prescritibilidade da ação de improbidade ainda, porque o caso concreto não é improbidade. Aí só faltou o ministro dizer, porque se fosse, a gente falaria também que era prescritível. Tudo bem? Então, por questões políticas, a de improbidade, o Supremo manteve a imprescritibilidade. Mas por condutas o quê, gente? Dolosas. Muito bem. Vamos lá. Coloca para mim, ainda aqui, na do risco administrativo, eu não vou fazer uma quarta teoria, vou colocar aqui dentro. Coloca aí, importantíssimo, tá? Ó, coloca aí o símbolo do Atlético. Por quê? Isso cai, né? Sempre cai, já caiu, costuma cair. Coloca aí relação de custódia. Alguém falou, não vi graça nenhuma. Relação, deve ser atleticano, eu acho. Relação de custódia. Na hora que vier a avaliação do curso, vai estar lá, né? O professor é muito engraçadinho, fica dispersando a turma com brincadeiras de futebol. Se vier isso, eu sei quem foi, hein? Relação de custódia. Vamos lá, pessoal. Ó, a relação de custódia, anota aí. A
pessoas e bens, para as quais o Estado tem um dever de guarda. Para as quais o Estado tem um dever de guarda, de proteção. Há pessoas e bens para as quais o Estado tem um dever de guarda, de proteção. Pessoal, a relação de custódia, veja bem, hein? Ela é fundada na teoria do risco administrativo. Então, portanto, a responsabilidade é objetiva e, portanto, há excludente de responsabilidade. Há excludente de responsabilidade. Calma, tá? A relação de custódia é o Estado como garantidor. É o Estado como garantidor. É o Estado como garantidor. Estamos juntos? Tudo bem. Qual é o exemplo? O exemplo é o estudante de escola pública. É o estudante de escola pública. E o exemplo é o preso. O exemplo é o estudante de escola pública e o preso. Pensa aí o estudante de escola pública. Porque tem que ser de escola pública. Porque se for de escola privada, não é direito administrativo, é direito civil. O estudante de escola pública, a criança vira para outra, vira para outra e fala, olha, eu respiro debaixo d'água. Aí a outra criança vira e fala, eu duvido. Falou, então vamos lá na piscina da escola que nós vamos ver. Aí vai o menino, enfia a cabeça debaixo d'água, respira. No que ele respira, ele vai, cai, morre afogado. Teoricamente, isso seria culpa exclusiva da vítima. Teoricamente, romperia o nexo causal. Mas neste caso, não rompe. Mesmo sendo teoria do risco administrativo, mesmo havendo excludente de responsabilidade. Nesse caso, não rompe. Briga de gangues em escolas públicas. Não tem isso? Tem escola privada, mas tem escola pública, tem que ser o meu exemplo para ser direito administrativo. Olha lá, os meninos de 10 anos fazem parte de gangue. Vou vir e falar, seu pai não é minha mãe não é seu pai, aí eles dão uns tapas um no outro lá. Machuca. Teoricamente, isso aí é culpa exclusiva da vítima ou até mesmo culpa exclusiva de terceiro, a depender do caso. Teoricamente, exclui, rompe o nexo causal. Mas no caso não vai responder, não vai excluir. O menino está lá, santo, assistindo a aula, prestando atenção no que o professor está falando. Vem a peste, pega a pedra e taca no vidro da escola lá. Vai, pega o estilhaço, vai no olho do menino. Teoricamente é culpa exclusiva de terceiro, mas o Estado vai responder. Preso, esse aqui é o que mais cai em prova. O preso. Tropa de Elite, lembra do Tropa de Elite? Tropa de Elite 2. O seu Jorge entra na facção de um lá, sai matando vários, até que chega num sujeito e fala assim, ó, vocês lembram disso? Vocês engordaram o porco, agora nós vai assar. Lembra daquilo no filme? Ele vai, taca fogo no sujeito e dá o tiro. Lembra disso? Teoricamente, isso é culpa exclusiva de terceiro. Mas o Estado vai responder? Vai. Preso que se suicida na penitenciária. Teoricamente, isso é culpa exclusiva da vítima. Mas o Estado vai responder? Vai. Porque tudo aqui, ó, o Estado tem um dever de guarda, tem um dever de proteção. O nexo causal, ele é mais robustecido. Anote isso. Na relação de custódia, o nexo causal, ele é robustecido, ele é mais forte. Bruno, você deu vários exemplos e todos os exemplos o Estado respondia, mesmo sendo culpa exclusiva da vítima, mesmo sendo caso fortuito e força maior. Mas você falou que é teoria do risco administrativo, é isso? É isso.
É ainda teoria do risco administrativo. A excludente responsabilidade. Por quê? Anota aí. Nas relações de custódia, nas relações de custódia, rompe-se o nexo, nas relações de custódia, rompe-se o nexo quando o evento for inesperado e imprevisível. Rompe-se o nexo quando o evento for inesperado e imprevisível. De modo que não poderia o Estado, atuar para evitar o dano. De modo que não poderia o Estado atuar para evitar o dano. Pessoal, então, como regra, o preso que se suicida na penitenciária é responsabilidade do Estado. Porque ninguém suicida, via de regra, ninguém suicida do nada. O sujeito ele mostra o comportamento suicida. Mas a questão pode narrar para você, isso já que foi cobrado em prova, que o sujeito ele tinha acompanhamento médico, psiquiátrico, psicológico, ele tinha bom comportamento, ele cumpria com as suas obrigações e surtou. Literalmente surtou e suicidou. Se suicidou. Neste caso, em que a prova falar que foi um comportamento inesperado e imprevisível, que o sujeito ele tinha um bom comportamento e em um determinado momento ele faz uma conduta exatamente oposta, a conduta é inesperada, a conduta é imprevisível. E aí rompe-se o nexo causal, pois há excludente responsabilidade. A ideia que você tem que ter aqui na relação de custódia é: o Estado ele só pode ser responsabilizado por aquilo que ele poderia evitar. Se não fosse possível ao Estado evitar, o Estado não responderá. Tudo bem até aqui? Certinho? Então eu fecho com você a matéria responsabilidade civil do Estado, consequentemente eu encerro a aula. Beleza? Valeu, pessoal. Até a nossa próxima aula, pessoal do presencial, pessoal de casa, obrigado. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.